Bem, pessoal, conforme prometido, eu vou explicar para vocês aqui como que eu fiz o menu responder lá no intraweb com passagem de parâmetros, ok? Aqui nós temos as opções do menu, né? Por exemplo, se eu clicar em pedido B2B, ele vai dizer que não encontrou o componente, né, para submeter o parâmetro que eu estou passando, né? Não tem o componente lá. Nota fiscal também não encontrou o componente, está passando algum parâmetro para o intraweb e o intraweb não consegue tratar, ok? Vamos visualizar aqui o código da página e entender o que ele está passando, tentando passar para o intraweb, tá? Aqui nós temos o menu, né, o início do menu via banco, fim do menu via banco. Então isso aqui é o menu. Ele está chamando a função do JavaScript do intraweb, né? Submit, clique, confirme, e W menu, e aqui as opções, dev 1, contas a pagar 1, pedido 1, XML1 e crédito, tá? Essa função é uma função do intraweb que está aqui dentro do JavaScript do intraweb, tá? Alguns desses JavaScript tem essa função lá, que é usada por alguns componentes, tá? Como o componente não está na nossa página principal aqui, ela está vazia, a única coisa que nós temos é o template processor, ele está dando a mensagem que não encontrou esse cara aqui, ó, o IW menu, tá? O que eu estou passando? Eu estou tentando passar esses parâmetros aqui, devolução, quanto a pagar, para esse componente W menu, tá? Então, primeiro, antes de explicar como que eu fiz essa passagem de parâmetro aqui, explicar um pouquinho aqui como que monta o layout, né? Como é que é feito o layout, tá? Esse layout aqui, para quem não conhece, ele é o layout ACE, é um layout gratuito, tá? Você pode baixar o código-fonte dele lá no GitHub, né? E alterar conforme as suas necessidades, tá? Então tem muita coisa legal nele, tem dashboard, tem os botões, tá? Tem os ícones, aqui esses ícones são usados no nosso menu, tá? Via banco, né? O menu ele é todo via banco, com controle de acesso, tá? Então, vou mostrar aqui no Oracle a tabela de módulos. É um menu de um nível só. Tá? Eu tinha feito de 3 níveis, mas para esse exemplo eu vou mostrar de um nível só. Aqui nós temos as opções do menu, dashboard, devolução, quantos a pagar. A ação, que vai ser o parâmetro chamado, né? E os ícones. Esse exibir menu é se amanhã ou depois você quiser desativar o ícone do menu do seu sistema, você pode, né, desativar por esse campo aqui, tá? E também criei uma tabelinha chamada controle, tá? Na tabela controle, você vai dizer se o usuário tem acesso. Então, eu tenho aqui o usuário 1, ou cliente 1, usuário 1, e quais são as ações que ele tem acesso. Então, não importa se o seu menu é de um nível, 2 níveis ou 3 níveis, né? Módulo, submódulo, a ação final, ou seja, o último nível lá, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, que o usuário vai ter acesso, é que você vai controlar aqui se ele vai ter acesso àquele quinto nível ou não, né? A última opção ou não. O nosso usuário aqui, ele está com acesso a todos os módulos, ok? Se eu tirar aqui um módulo aqui, deixa eu trocar aqui o acesso dele, eu vou botar aqui um X, confirmar aqui, e der um reload na página aqui, ó, perdeu o acesso aqui, né? Eu acho que era o acesso que eu tirei. Não lembro. Enfim, tirei o acesso dele lá. Vou voltar aqui o acesso, tá? Então, aqui é o controle de acesso por usuário. Comitar, reload, a devolução. Apareceu lá a devolução, quanto você pagar, pedido, tá? Só que assim, mesmo eu clicando, o intraweb não consegue encontrar, ou o intraweb não sabe que eu cliquei no controle de devolução, tá? Como que isso funciona? Voltando aqui um pouco a explicar como é que eu montei, né? Aqui nós temos uma unit, que são as variáveis do sistema. Na verdade, tem mais constante do que variável. Tá? Que são os SQL. Esse primeiro SQL aqui, menu, é do menu de 3 níveis, né? Que tem a rotina, módulo e submódulo, que é de outro exemplo. E tem o menu 2, que só tem o módulo, tá?
Aqui eu passo como parâmetro o código do cliente, tá? Aqui, esse percentual dólar é usado no formato para passagem de parâmetro, tá? E aqui nós temos as tags HTML do nosso template, que eu faço abertura de menu, fechamento de menu, né? Como que eu chamo uma página e tal. Esse aqui eu usei para 3 módulos, para 3 níveis, e aqui eu estou usando para esse exemplo, tá? Então aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente passa 3 parâmetros. A referência, a classe, o texto, né? Essa classe aqui é o ícone, né? O texto. E aqui, ó, eu estou passando também para montar lá no onClick de cada item, né, da lista, né? Isso aqui é um item da lista da HTML. Eu tenho chamando a função JavaScript lá do onClick, né? O return, submit, click, confirm, w-menu1. Passo aqui o parâmetro, que é a nossa ação lá do banco. Aqui dev1, cred, né? É a nossa ação aqui, passado nesse parâmetro aqui. E que mais que nós temos aqui? O texto. O ícone aqui. Essa classe ali, classe I, é o texto, é o ícone. E aqui é o texto, né? É o texto que vem via banco. Então, no via banco, nós passamos no menu para montar a string lá via banco o texto do módulo, a ação e o ícone, né? Até aí, tudo tranquilo. Criei também aqui o unit de funções, tá? Aqui eu vou colocar várias funções. Eu tenho 2 funções aqui. Monta menu 2. Monta menu eu tinha usado nos 3 níveis, tá? Para montar os 3 níveis. E monta menu 2 é desse exemplo aqui de um nível só. Dentro da função monta menu 2, eu criei aqui uma função campo, para eu não ter que ficar referenciando aqui o data module, field by name e tal, né? Então fica mais fácil aqui. O módulo é o que? É o campo de módulo, ação é o campo de ação, o ícone é o campo de ícone, ok? E para cada... e esse menu aqui é o string list, né? A gente vai montando o menu no string list. Então nós vamos, né, adicionando. Adiciona lá o abre menu, adiciona no string list a tag HTML passando a ação, o ícone e o módulo, né? Então, se eu abrir um menu aqui, eu abro o módulo, depois eu fecho o módulo. E vou fazendo o nest aqui no nossa tabela que nós listamos lá, no SQL aqui, ó, de login 2. O nosso SQL aqui, ó, select, código módulo, exibe no menu, ação, ícone, né? From módulo, ok? Então, no módulo, vai trazer lá o que o cara tem acesso, 10, 15, 20, 30 módulos que seja. Aqui na nossa função monta menu 2, ela vai montar, né, aqui percorrendo todo o dataset, montando o módulo. Então, módulo é o quê? Campo de módulo, ação, campo de ação, ícone, campo de ícone, né? Então, menu adicione, menu é o quê? String list, adicione, formata passando parâmetro, na tag HTML lá, menu abre módulo 2, que aqui na nossa variável é o menu abre módulo 2, esse carinha aqui, tá vendo? Eu passo aqui os parâmetros, tem um parâmetro aqui, tem outro parâmetro aqui, e tem outro parâmetro aqui, que são o quê? A ação que tem que ser tomada, o ícone e o texto do menu, tá? Então, essa tagzinha HTML aqui, ó, abre menu 2, esse constante, aqui no nosso monta menu, ele vai fazer lá no HTML, tá? O que essa tagzinho monta aqui no nosso HTML? Vamos olhar aqui, ó, exibir o código fonte. Aquela tag lá do menu, ela monta isso aqui, ó, li, onClick, né? Submit confirm, menu 2, aí vem aqui do banco, ó, dev1, pad1, xml, ok? Aqui veio o ícone, ó, essa tag veio do banco, XML1, esse ícone veio do banco, o texto XML-NFE veio do banco, ok? Foi tudo montado pelo Delphi, ok? Então, isso aqui monta o menu, ok? Bem tranquilo, todo mundo já sabe usar template, montar menu e tal.
o que eu queria passar é justamente a passagem do parâmetro aqui quando clica, tá? Porque em alguns cursos aí que o pessoal costuma adquirir, alguns fazem com setação, IW-ação, setação, passa-campo e tudo. Outros registram o callback aqui no server controller ou na user session, né? Faz o registro do callback, cria uma procedure para callback e tal, né? Eu encontrei uma forma mais simples de fazer isso, que é o seguinte: basta você incluir aqui o IW menu, desculpa, o IW dbgrid, ok? Deixa eu mudar o nome dele aqui para IW menu. Deixa eu confirmar aqui o nome dele está. Tá, IW. Foi errado ainda. Espera aí. Name. IW menu. Tá? Nome IW menu. Por quê? Porque nós vamos chamar esse cara aqui, lá no nosso código fonte, como IW menu. Tá? Então, esse IW menu é o nosso dbgrid. O que nós vamos fazer para ele aceitar o callback, né? Para parar de dar erro? Nós vamos adicionar uma coluna. Aqui, ó, coluna. Adicionar aqui, tá? Não importa o nome que você der para a coluna. Não precisa mudar nada. A única coisa que você vai fazer no evento dessa coluna é no onClick, tá? Então, o Delphi IntraWeb, ele cria para a gente aqui, né, o IW menu, coluna 0, que só tem uma coluna mesmo, clique, ok? Então, o que esse código do submit click faz? Ele chama o IW menu, que é o dbgrid, passa o parâmetro dev1, como se eu tivesse clicado na coluna 0. Ou seja, cliquei em a coluna 0 do dbgrid, tá? Você não precisa preencher o dbgrid, não precisa vincular ele em nenhum componente, tá? É só para a gente jogar o parâmetro lá no dbgrid, e no dbgrid a gente vai tratar o que o Delphi vai fazer. Agora, se a gente rodar esse código, o erro vai mudar. Ele vai dar uma outra visão lá de erro para a gente. O que deu erro aqui? Espera aí. Não... Aqui tem ele aqui aberto aqui, calma aí. Shutdown. Tá. Ele estava como executando sem debugar. Vamos abrir agora aqui. É um pouquinho lento que está gravando ao mesmo tempo. Vamos entrar. Tá aqui, tá? Só que agora nós temos o IW menu lá na página principal para responder. Vamos ver qual vai ser a resposta. Nada, ó, mas parou o erro. Não está mais dando erro, tá? Por que não está dando erro? Porque nós temos agora o nosso IW menu para responder. O que temos que fazer agora? Nós temos que ir no nosso IW menu, tá? Aqui no evento onClick. Aí nós temos que achar a coluna do IW menu. Aqui é a coluna. No evento onClick dela. Ela tá aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu copiar esse código aqui que eu já explico para vocês. Lá na coluna 0, né, na coluna quando ela recebe um clique, ela recebe um value, que é o quê? Que é o valor que foi passado como parâmetro, tá? Então, esse 0 aqui, lá no nosso código-fonte, é a coluna 0, aí tem um underline, né? Aqui um underline, e logo em seguida tem um parâmetro, ok? O dev1, o cpa1 é o parâmetro que é passado. Então, aqui no Delphi, agora o Delphi vai mostrar a mensagem, o Travis vai mostrar a mensagem da opção que nós escolhemos no Avalue, né? Então é bem simples, aí aqui você faz um i, se a opção for pedido, abre a página de pedido.
Se a opção for crédito, abre a página de crédito. E assim por diante, você tem o controle do menu, ok? Então vamos ver como é que ficou o nosso menu agora. Vamos entrar aqui. Devolução, ó, opção, deve 1. Quando pagar, opção, quando pagar. Pedido B2B, pedido 1. XML, XML 1. Ok? Então, pessoal, essa é a montagem do menu que eu fiz, passando o parâmetro, sem usar setação, montação, sem usar callback, né? Na verdade, tá? Explicando melhor, existe o próprio intraweb, ele registra o callback dentro do JavaScript dele aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui agora no nosso código-fonte, ele registrou um componente lá chamado menu, tá? Cadê aqui? Get element, ó, aqui, ó. Função, initialize, wcl object, for, menu. Então, aqui no menu, ele já sabe qual é o componente, já sabe os eventos que esse componente tem. Então, a gente não precisa ficar preocupado com passagem de parâmetro, tá? É uma forma de fazer, basta você vir aqui, colocar um IWDBGrid e tratar na coluna 0, tá? Se você quiser adicionar coluna 1, 2, 3, ou seja, o IWDBGrid vai ser o seu controller da sua página, do teu projeto, ok, pessoal? Beleza? Então, espero que eu tenha conseguido explicar e entender um pouco da montagem do menu, tá bom? Então, é isso, até a próxima.